Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? E espero que sim. É mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 27 de abril de 2026. Faltam apenas 4 dias para nós rompermos mais um mês aí, para a glória de Deus. Queridos, o nosso tema devocional de hoje é regando as ervas daninhas. Quem conta a história para nós hoje é o irmão Adam Rose. O irmão Adam Rose, ele estava ao redor da sua casa fazendo uma limpeza e tirando as ervas daninhas do seu quintal. Enquanto ele estava tirando e arrancando aquelas ervas daninhas, a sua filhinha estava também lhe ajudando. Quando de repente ele para e vê que a sua filhinha está, ao invés de arrancando, ela estava cultivando, ela estava regando uma determinada erva. E o seu pai corre lá e diz assim: ô filha, o que você está fazendo? Você está regando a erva? Ela disse: estou regando. Eu quero ver até onde essa erva daninha vai chegar. Às vezes nas nossas vidas também, nós, ao invés de arrancarmos, nós cultivamos, nós regamos essas ervas daninhas da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Há muitas coisas que são ervas daninhas. E às vezes nós alimentamos essas ervas daninhas para que ela tenha mais seiva, para que elas vivam mais. E essas ervas daninhas, mais tarde, ela vai nos sufocar. O próprio Senhor Jesus falou sobre essas ervas daninhas, que elas são poderosas para destruir até mesmo a palavra que entra dentro do nosso coração. Vem as ervas, cresce e depois torna a palavra infrutífera. Então é isso que muitas pessoas vêm cultivando nas vidas, essas ervas daninhas que não sabem que elas vão crescer tanto, a tal ponto de amanhã ou depois destruir a nossa fé, a nossa vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, ele disse que eles deveriam viver a vida no Espírito. Se eles vivessem a vida no Espírito, eles não satisfariam os desejos da carne, eles não satisfariam os desejos dessas ervas daninhas, frutificar, ramificar em nossas vidas. E a minha pergunta é: qual tipo de ervas daninhas que você está deixando crescer na sua vida? A Bíblia diz que tem algumas raízes aí que elas crescem, como raiz de amargura, raiz de tristeza, raiz de angústia, e tem pessoas que estão enraizadas disso. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz que Jesus é o antídoto. Jesus, o sangue de Jesus, é o antídoto para que mate essa erva daninha. Andar no Espírito também. Deus abençoe. Agora vamos lá para o livro de 1 Reis. Acabamos ontem de ler 2 Samuel, capítulo de número 23 e 24, finalizou ontem. 2 Samuel é um livro tremendo, um livro lindo, um livro muito gostoso de se ler. Muitas histórias, reinado dali, muita guerra. É um livro de tanta guerra que, se a gente parar por um minuto, eu digo assim, é igual o jornal. A gente espreme, sai sangue. Era muita guerra, muita guerra. Mas agora chegamos aí no livro de 1 Reis, capítulo número 1. Davi está velho. E como ele está velho, a Bíblia diz que ele começou a sentir muito frio. Então procuraram um meio para aquecer Davi. Então disseram: vamos procurar uma jovem, uma virgem bonita, para que ela venha e deite-se a Davi e ela aquente, né, o Davi, aqueça Davi. E procuraram uma jovem e trouxeram uma jovem chamada Abisag para Davi. E a Bíblia diz que ela ficava lá, cuidava dele tudo, mas ele não chegou a fazer relações sexuais com ela, né? Então ela ficou ali como sua concubina, como uma sua serva, né? Mas ele não chegou a ter nada mais com ela. Bom, vamos para frente aí. Nessa época, um dos filhos de Davi, chamado Adonias, a Bíblia diz que ele era um filho paparicado. Davi paparicava muito filho mimado. Tudo quanto ele fazia, Davi nunca repreendeu, Davi nunca chamou atenção e dizia assim: por que fizesse isso ou por que fizesse aquilo? Nunca chamava a atenção de Adonias. A ponto de Adonias pegou algumas charretes, algumas carroças, alguns carros de guerra, pegou 50 homens, pegou Joabe, que era comandante do exército de Davi, pegou um sacerdote, Abiatar, e fizeram uma churrascada, fizeram sacrifício e tal, e depois foram nomear Adonias a rei.
Eita, vê se pode. Aí a Bíblia diz, enquanto eles estavam lá na festa, né, festejando, para depois da festa decretar que Adonias agora era rei, a Bíblia diz que o profeta Natã vai até a casa de Betseba. Chega na casa de Betseba, diz, Betseba, Davi não havia prometido para você que Salomão, seu filho, seria rei em lugar dele? Sim. Então, olha, nesse momento Adonias está reinando. Então você está correndo risco de vida, tanto você quanto seu filho Salomão, quanto a mim e a Davi, né? Então, olha, corre lá e vai na sala de Davi e fala com ele, olha, o senhor não me prometeu que o meu filho seria rei? Então agora por que tu levantaste o teu filho Adonias como rei? E a Bíblia diz que ela vai lá. E quando tu chegar lá, eu vou também para conversar um pouco com o rei. A Bíblia diz que quando ela estava lá, o rei recebeu, mesmo na cama, e a Bíblia diz que ela chegou lá e disse, rei, tu não tinha prometido que o meu filho Salomão seria o rei no teu lugar? Sim. Então, e por que agora Adonias, o teu filho, é quem está reinando, né, sem que o rei saiba? Aí não vai ser ele não, vai ser Salomão. Aí a Bíblia diz que nesse momento chega lá na sua presença o profeta Natã, e o profeta Natã diz, ô Davi, você não havia prometido que Salomão seria rei no seu lugar, e agora como é que você, duas vezes, né, a mesma confirmação. Aí Davi disse, não, faz o seguinte, Natã, pega um chifre de azeite, pega o óleo do templo, e vai lá e unge Salomão rei no meu lugar. Monte ele na minha mula, leve até uma cidade, chegue lá, chame os sacerdotes, e pode aclamar ele rei no meu lugar. Leve a minha guarda, né, a guarda pessoal, leve todo mundo lá. E levaram Salomão. Ungiram Salomão rei. E agora vem aquela festança no meio do caminho. Adonias sendo consagrado rei por alguns amigos e outras pessoas do lado. Salomão agora consagrado rei, amando do próprio rei Davi. Aí a Bíblia diz que Salomão vai vindo e conforme ele vai vindo, a trombeta vai tocando na sua frente, o povo tudo se alegrando e vem tudo para o palácio, chega lá, ele senta na cadeira de rei. Aí Adonias, que estava lá naquela festança, diz, que barulho é esse? Que barulho é esse? Aí um dos jovens tinha fugido, correu lá e Adonias disse, pode vir, você vai trazer boas novas. Ele disse, olha, Salomão foi consagrado rei no lugar de Davi, teu pai. E outra coisa, ele já montou até na mula do teu pai e está sentado no trono lá em Jerusalém. Eita, e agora, Adonias? E agora? Adonias, ó, foge. Todos que estavam com Adonias fugiram. E a Bíblia diz que Adonias vai lá para o templo e se agarra lá no chifre do altar e fica lá. E a Bíblia diz que Salomão agora reinando. Aí alguém chega lá e diz, ô Salomão, Adonias, o teu irmão, ele disse que tá lá dentro do templo, segurou lá no chifre, lá no altar, e ele quer que você declare que ele não vai morrer. Aí a Bíblia diz que Salomão disse, tá bom, fale para ele voltar para a casa dele, manda ele embora para casa. E a Bíblia diz que Adonias vai embora para casa. Só que Adonias não se contenta. Você vai ver mais na frente aí, tá? Muito bem. Capítulo 2 de 2 Reis, a Bíblia diz que Davi, agora já é velho, chama Salomão para dar as últimas instruções a Salomão antes dele morrer. E ele diz para Salomão, Salomão, eu tenho alguns conselhos para te dar. Anda na presença do Senhor, não se afaste do Senhor, cumpre tudo aquilo que ele te prometeu, cumpre os mandamentos, segue os mandamentos que Moisés deu, não te afaste dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda e tal. Aí ele faz alguns pedidos para Salomão secretamente, ele disse, eu tenho alguns pedidos para você. E ele diz, olha, lembra de alguns nomes aí, tá? Joabe, comandante do exército, ele matou 2 jovens fora de guerra, arrumando desculpa para matar. Ele matou Abner, que era filho de Ner, meu comandante do exército de Judá, e matou também Amasa, né? Sem nada, não era tempo de guerra. Então, ela não deixa Joabe descer para a sepultura sem cobrar esse sangue da mão dele. Outra coisa, lembra de Simei? Simei me amaldiçoou. Eu quero que você, eu sei que Simei já é um homem velho, mas antes de Simei morrer, eu quero que você trate o caso de Simei. Né? Trate o caso de Simei, não deixe ele descer a sepultura também, sem derramar o próprio sangue na vida dele. Muito bem, Salomão agora está reinando,
né? A primeira causa que Salomão pegou para reinar, para agir como rei, foi a causa de Adonias, que estava lá segurando o altar. E ele mandou Adonias ir embora para casa, jurando que não ia matar Adonias. Mais tarde, Adonias não se contentou, procurou a Betseba, mãe de Salomão, e disse: olha, pede uma coisa a Salomão, que ele não me negue. O que você quer? Eu quero que ele me dê para mim essa jovem aí que casou com meu pai agora, né? Essa jovem aí, Abisag. Eu quero ficar com ela, né? Meu pai não fez nada com ela, mas eu quero ficar com ela. Aí ela disse: tá bom, eu vou pedir. Aí a Bíblia diz que ela vai até o palácio, e quando chega lá, eu achei uma coisa muito incrível em Salomão. Salomão estava sentado no trono. Quando a mamãe dele entrou, irmão, você pode ser um rei, você pode ser governante, presidente, você pode ser o que for. A mamãe entrou, ela é maior do que você. Tem que entender isso. Salomão, quando a mãe entrou, a Bíblia diz que ao invés dela se inclinar, ele se inclinou por terra. E quando ela chegou, ele disse: traz um trono aqui, coloca do lado do meu. E mandou a mamãe sentar do lado do trono dele. Coisa tremenda. Eu vi isso aqui, que coisa linda, que coisa linda. Sabe, o reconhecimento materno, o reconhecimento de um filho pelo seu pai e pela sua mãe. Tá bom, vamos lá. Aí a Bíblia diz que ela vai lá e pede para Salomão: ó, o teu irmão Adonias pediu que você desse para ele Abisag. Aí ele disse: não, mãe, agora a senhora só falta pedir o trono, ele só falta pedir o trono. Se eu der para ele Abisag, que era a mulher do meu pai, eu estou dizendo para ele que ele está reinando no lugar do meu pai. Aí, daqui a pouco, vem o sacerdote Joiada, que está com ele, vai vir Abiatar, que está com ele, vai vir também o Joabe, que é comandante do exército, e vai tomar também o reino, né? É muita coisa que ele quer. Eu juro por Deus que ainda hoje Adonias vai morrer. Isso é um pedido infeliz que ele fez. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia ele manda matar Adonias. Tá? Manda matar Adonias. Quando Joabe comandante fica sabendo que Adonias é morto, ele corre para o altar e se prende no altar. E disseram para Salomão: olha, Joabe está grudado lá no altar. E ele mandou alguém lá e dizer assim: sai daí, Joabe. E Joabe: não vou sair. Aí voltou de novo, ele disse: vai lá e mate ele no altar onde ele está. Sendo assim, o sangue daqueles dois homens, que meu pai não tem nada a ver, vai ser vingado nele. E a Bíblia diz que o soldado, né, a mando de Salomão, vai lá e tira a vida de Joabe lá dentro do templo, no altar. Aí agora a Bíblia diz também que o homem chamado Simei, agora era o último que o Davi tinha pedido justiça também, né? Aí Salomão chama Simei e diz: Simei, é o seguinte, eu quero que você more aqui em Jerusalém. Fique aqui em Jerusalém. Construa aqui, você vai morar aqui. E a partir de hoje, você não pode ir para lugar nenhum. Se você sair de Jerusalém para qualquer lugar, você é um homem morto. Ele disse: não, é boa essa palavra, gostei. Aí tá bom. Passando-se o tempo, 2 servos de Simei fogem, vai para Gate, terra dos filisteus. Aí quando Simei descobre, vai atrás deles em Gate. Montou na mula e foi para Gate. Quando ele voltou, disseram para Salomão: olha, sabia que Simei foi para Gate? Ah, não acredito. Foi. Chamou Simei e disse: Simei, eu não tinha te falado para você não sair daqui? Então, e você jurou que era boa essa palavra? Sim. Então agora você vai morrer. Mandou um soldado atingi-lo e matou, cumprindo aquilo que o pai havia pedido. Aí agora o sacerdote Abiatar, ele chama o sacerdote Abiatar e diz: olha, vai embora daqui, vai embora para tua casa, para tua cidade. E outra, abandona o ministério sacerdotal. Você não pode mais ser sacerdote. Não pode. Você merecia morrer, mas como você carregou a arca junto com meu pai há muito tempo, você não vai morrer. Mas vai embora e abandona o sacerdote. Cumprindo assim o que Deus havia prometido para Eli, dizendo que da casa dele nenhum mais seria um ofício sacerdotal. Eita, chegou o livro de Lucas e o texto ficou cumprido. O texto de Lucas, capítulo número 19, versículo 29 a 48.